aqui, ó, vou fazer aqui então um resuminho breve, tá, sobre os polinômios, tá? Então, só um resumo aí, com base até no que vocês já devem conhecer, algumas coisas, beleza? Então, meio que relembrar algumas coisas aqui para me dar continuidade aí na resolução de alguns exercícios, tá bom? Então é o seguinte, ó, então, alguns exemplos aqui, né, do que é polinômio, tá? Eu coloquei apenas alguns, né, tem outros exemplos aí, beleza? Então, ó, 2x², né, que é o item A, 2x², tá? O item B, 3x³ mais 1. O item C, ax³ mais 3a² mais a. O item D, 5y² menos 2/3 de y² mais y menos 2, né? E tem outros exemplos aí também, tá bom? Estou pegando alguns aqui só para fazer esse resuminho breve aí para vocês, tá? Então, ó, isso aqui são exemplos, né, de polinômios, beleza? Ó, aqui eu tenho uma variável x, né? Aqui eu tenho a variável a, que é a variável y, tá? Pode ter outra letra também aí, beleza? Então aqui a gente vai abordar algumas informações, né, importantes sobre esse cara aqui, né, sobre os polinômios, beleza? Então é o seguinte, ó, aqui no caso, quando a gente tem apenas, né, um termo, né, 2x², tá? Esse cara aqui recebe um nomezinho aí específico, né? Então como aqui só tem um termo, né, aí a gente chama ele de monômio, tá? Então isso é um monômio, né, um termo apenas. E aqui a gente tem dois termos, né, no caso aqui do item B, ó, então temos aqui, ó, o 3x³ mais 1, tá? Quando tem dois termos, né, a gente chama de binômio. E o caso aqui do item C, então temos aqui, ó, 1, 2, 3, né, temos três termos aqui no item B, e aí a gente chama de trinômios, né? E aqui como no item D, ó, 1, 2, 3, 4 termos, né, ou 4 termos ou mais, né? Aí a gente chama de polinômios, tá bom? Mas aí a gente acaba, né, chamando, né, tudo isso aqui no geral aí, tudo de polinômios, tá? Sem problema nenhum, beleza? Então é o seguinte, ó, o que a gente vai, né, abordar aqui, né, algumas informações a respeito disso aqui, tá? Então observa aqui, ó. Primeira coisa, o expoente, né? Então, professor, é o seguinte, então, para me analisar aqui uma situação aqui, né, uma expressão algébrica, né, melhor dizendo, e poder afirmar se ela é ou não é um polinômio, eu preciso então ficar atento ao expoente? Sim, precisa ficar atento ao expoente, tá? Então tem alguma restrição aí. Primeira coisa, o expoente, né, tem que ser um número natural, beleza? Então pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pontinho, 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 beleza? Então primeira coisa, o expoente tem que ser um número natural. Se o expoente não for um número natural, logo a expressão algébrica não se caracteriza aí, né, como sendo um polinômio, beleza? Outra coisa, a variável, né? A variável aqui, ó, coloquei aqui x, aqui a, né, aqui y, tá? Então a variável é essa letrinha, né, que a gente tem aqui, a letra que a gente tem, que pode assumir aí um determinado valor dependendo da situação, tá? Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui, no lugar desse x aqui, o número 1, se eu colocar aqui o número 1, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, né? Se eu colocar aqui o número 2, o número 3, o número 4, então observa que eu posso variar o valor do x aqui, e conforme eu vou variando o valor do x, eu vou obtendo aí um valor para esse polinômio, correto? Então, por isso que a gente chama de variável a letrinha x aqui, a letrinha a, y, né? Que eu posso substituir por um número, tá bom? Então, aqui já falei, né? Outra coisa, termos do polinômio, né? O que seriam os termos do polinômio? São isso aqui, ó. Esse polinômio aqui, ele só tem um termo, tá bom? Esse polinômio aqui, ó, ele tem dois termos, né? Então, aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho outro monômio, e eles estão separados por uma operação, né? Tanto de subtração, de adição ou subtração, beleza? Então, aqui, ó, 3x mais 1, né? Esse 1 aqui seria como se fosse isso aqui, ó. X elevado a zero, né? 3x², né? Na verdade, 3x² mais 1x elevado a zero, né? Porque a gente não precisa escrever esse x elevado a zero aqui, né? Porque x elevado a zero é 1, 1 vezes 1 é 1, tá? Então, esse polinômio aqui tem dois termos, né? Aí a gente chama ele de binômio, tá? No caso. Esse daqui tem, ó, um termo, dois termos, três termos, né? Que é um trinômio. Então, termos são isso aqui, ó. São esses monômios que são separados aí pelas operações, né? Tanto de adição quanto subtração, tá? Então, isso aqui são os termos do polinômio, beleza? Tranquilo? Então,
termos do polinômio, ok. Né? Agora, o termo independente. Né? O que é o termo independente? É aquele cara que aparece no polinômio e ele não depende do x para aparecer. Né? No caso aqui, ó, esse cara aqui, ó, 3x ao cubo mais 1. Esse 1 aqui a gente chama de termo independente, porque o x dele aqui no caso seria elevado a zero. Como o x elevado a zero é 1, 1 vezes 1 é 1, no caso aqui, né? Então não precisa desse x aqui, não precisa escrever ele. Então aí, esse 1 aqui recebe o nome de termo independente. A mesma coisa acontece aqui, ó, menos 2, tá? Então, para esse polinômio aqui, o menos 2 é o termo independente. É aquele cara que não está acompanhado da letrinha, né? Do x, do y, do a ou qualquer outra letra. Aí a gente chama ele de termo independente, né? Nesse caso aqui, ó, se eu colocar um zero aqui, né? Então o termo independente aqui seria o zero, né? Beleza? A mesma coisa aqui também, ó, se eu colocar aqui o zero, o termo independente seria o zero, tá? Então, falei aí também sobre termo independente. Continuando. Coeficiente, né? O que seriam os coeficientes? Coeficiente, galera, é o número que multiplica a letrinha, né, que está sendo elevada aí a um determinado expoente. No caso aqui, ó, 2x². Esse 2 aqui é o coeficiente do x ao quadrado. Esse 3 aqui é o coeficiente do x ao cubo, tá? Esse 1 aqui é o coeficiente do x elevado a zero. Então esses números aqui que aparecem, né, são o que a gente chama de coeficiente. Então aqui, ó, seria o número 1, né? Aqui também seria o número 1, aqui seria o número 1. Então, ó, 1, 3, 1, 5, menos 2 terços, né? 1. Então, esses números aí é o que a gente chama de coeficientes aí no polinômio, beleza? Outra informação, grau, né? O que seria o grau do polinômio, tá? Então, o grau, você olha aqui para a situação e você vai observar qual é a letrinha, né? Qual é a letrinha aí que está sendo elevada ao maior número. Aqui no caso, como é que só tem 2x ao quadrado, né? Então esse x ao quadrado aqui só tem, no caso aqui, um x, né? Que está sendo elevado ao quadrado. Então o grau desse polinômio aqui é 2. Então aí a gente pode falar que isso aqui é um polinômio de grau 2 ou um polinômio de segundo grau, tá bom? Esse daqui, ó, o maior grau que a gente tem aqui é o 3. Então seria um polinômio de terceiro grau, beleza? Aqui, ó, a ao cubo mais 3a ao quadrado mais 1a mais 0, né? Se não quiser escrever esse zero, não precisa, né? Então aqui observa, ó, que eu tenho aqui, ó, grau 2, né? Aqui seria grau 1 e aqui grau 3. Então quem é o maior grau aqui? 1, 2 ou 3? O maior grau aqui é o 3, tá? Então esse trinômio aqui, ou esse polinômio, né, é um polinômio de grau 3. Aqui, ó, esse daqui seria um polinômio de grau 6, tá? Então, o que significa aí, né, saber esse grau aí? Esse grau é o que vai dizer, né, quantas raízes tem esses polinômios aí, tá? Então esse daqui, por exemplo, ó, tem 2 raízes, esse daqui tem 3 raízes, esse daqui tem 3, esse daqui tem 6 raízes, né? Beleza? Então o grau você olha para o termo de maior expoente, tá? E aí esse expoente, né, que é o maior, é o grau do polinômio, beleza? Então, grau já foi, né? O valor numérico, né? O que seria o valor numérico, né, do polinômio? O valor numérico, galera, é você pegar um valor qualquer, né, um número aí qualquer, e aí você substitui no lugar do x, e aí você faz as contas e vê qual o valor que você vai obter aí no final, tá? E aí, esse valor que você vai obter, a gente chama de valor numérico do polinômio para aquele valor de x que você colocou lá, tá? Por exemplo, ó, eu tenho aqui um polinômio, p de x igual a x² menos 5x mais 6, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou calcular aqui o valor numérico desse polinômio para x igual a 1, né? Quanto vale isso aqui se eu trocar o x pelo número 1? Então vai ficar 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado é 1, 5 vezes 1 é 5, mais 6. 1 menos 5 é menos 4, menos 4 mais 6 é 2. Então esse 2 é o valor numérico desse polinômio para x igual a 1. Né? Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, né? Estou substituindo x por 1. Então, o valor numérico desse polinômio para x igual a 1 é 2. Beleza? Outra informação também bacana. Ó, se você for calcular o valor numérico de um polinômio, por exemplo, ó, vou colocar aqui para x igual a 2. Tá? Aqui é para x igual a 2. Ó, x igual a 2. Vamos ver o que acontece.
Então aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, beleza? 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é 10, mais 6. 4 mais 6 é 10, 10 menos 10 é 0. Ó, o valor numérico do polinômio quando x é 2, deu 0. O que significa isso então, galera? Significa que esse cara aqui, né, ou melhor, desculpa, esse não, significa dizer que esse cara aqui é uma raiz de t de x. Então, quando você pega um x, substitui no polinômio, calcula o valor numérico, esse valor numérico dá 0, é porque aquele cara que você colocou aqui, ele é uma raiz do polinômio. Então, quando o valor numérico do polinômio dá 0 para um determinado valor de x, aquele x é uma raiz desse polinômio. Beleza? Então, isso é valor numérico do polinômio, tá? Bem fácil, bem simples, beleza, galera? Um resuminho aí básico para vocês, tá? Outra coisa também, com essas expressões aqui, a gente consegue fazer algumas operações, né? Operações de adição, de subtração, multiplicação e divisão, tá? Então eu consigo somar dois polinômios, eu consigo subtrair dois polinômios, eu consigo multiplicar dois polinômios e também consigo dividir dois polinômios, tá? Isso aqui, essa parte aqui, eu vou fazer aí num vídeo separado, tá? Para adição, subtração, para multiplicação e para divisão também, que aí fica melhor, fica mais explicadinho, tá bom? Então, um resuminho básico aí sobre polinômios, beleza? Se eu esqueci ou deixei de falar alguma coisa aqui, deixa nos comentários aí, que depois eu respondo para vocês, tá? Só para a gente dar uma relembrada aí, né, o que é polinômios e tudo mais. E depois eu vou resolver alguns exercícios sobre isso aí, tá bom? Só para lembrar também, eu vou falar também aqui um pouquinho depois, né, vou fazer um videozinho já para falar também sobre o teorema do resto, né? O que é o teorema do resto aqui, já que estamos falando sobre polinômios também, né, que é um teorema bastante interessante, que vai nos ajudar aí na hora de resolver alguns probleminhas aí, tá bom? É isso aí, galera, valeu, obrigado aí pela atenção e até mais!